Meu nome é Luciana Barreto, sou colaboradora do canal Adélio Policarpio. Vou começar uma série de áudios falando sobre um tema muito comentado na mecânica quântica. Na mecânica quântica, quando a gente começa a estudar, a gente ouve muito falar sobre crenças limitantes, paradigmas, mudança de hábitos, reprogramação mental. Mas a maioria de nós, quando começamos a estudar isso, não sabemos como fazer, não sabemos por onde começar para fazer essas mudanças todas de arquivos, de programas, né? O nosso mapeamento mental é feito desde da zero idade, né? Do momento em que nós somos concebidos pela nossa mãe, até o dia de quando começamos a estudar mecânica quântica e entender que muitos desses programas que nos foram incutidos na mente estão errados e que precisamos modificá-los, senão a gente vai estar repetindo na nossa vida muitas vezes os mesmos erros dos nossos pais, avós, bisavós, ou mesmo repetindo erros que nós já cometemos nessa vida. Porque quantas pessoas você já não ouviu falar que como diz a minha mãe, tá dando murro em ponta de faca, tá sempre repetindo o mesmo erro, atraindo o mesmo tipo de namorado ou de companheiro, ou o homem atraindo o mesmo tipo de companheira, sempre sai de um trabalho porque acha que tá ruim, quando entra no outro encontra lá as mesmas classes de problema e tal, porque tá sempre repetindo essas situações. Por quê? Porque os arquivos que você tem não foram modificados, e como não foram modificados, você acaba atraindo a mesma situação. É aquela coisa, enquanto não se aprende a lição, não dá para subir de nível, né? E esse planeta aqui é uma escola. Gente, não tem jeito, eu vivo aqui onde tem vários cães e é interessante porque começa o áudio, não tá ninguém latindo, daqui a pouco eles estão latindo outra vez, perdão. Vamos seguir. Eu vou começar falando de um assunto bem engraçado nesse primeiro áudio, que é para vocês observarem e vigiarem, tá? E depois a gente vai indo para assuntos mais difíceis, então pouco a pouco, tá? Primeira coisa que tem que se vigiar nesse início é as palavras. Todo mundo já ouviu falar do poder que as palavras têm, e aí eu vou ensinar para vocês o significado de algumas palavras e por que a gente deve substituí-las, tentar substituí-las, tá? A palavra obrigado, eu já há muito tempo deixei de usar essa palavra, porque a raiz de obrigado é obrigação, vem de obrigar-se a algo, tá? Então quando uma pessoa me dá algo e eu falo para ela obrigado, eu me sinto na obrigação de retribuir. Então o mais correto é agradecer com a palavra gratidão, ou eu te sou grato. Porque quando você vai estar emitindo o sentimento de gratidão, mas não vai estar vinculado a uma obrigação de ter que retornar aquilo em alguma coisa, entendeu? Não quer dizer que você não possa retribuir as ajudas que as pessoas lhe dão, mas que porque uma pessoa deu um presente para você porque ela quis, porque lhe deu vontade, você não tem a obrigação de dar um presente a ela também. Que isso não seja por obrigação, que se acontecer em algum momento de você sentir esse desejo, não seja pelo sentimento de obrigação, porque não ficou vinculado isso. Quando a gente fala a palavra obrigação, a gente cria o vínculo da obrigação, né? Obrigado, obrigação, tá criando um vínculo. Gratidão é melhor. Muita gente hoje em dia está usando a palavra gratidão porque já começou a entender isso. A palavra trabalho, gente, ela tem uma origem muito interessante que eu pesquisei há um tempo atrás, mas eu não lembro mais a história. Como eu leio muitas coisas, assim, agora na cabeça não me vem a história. Mas está associada à escravidão. Então, trabalho não é uma palavra positiva, tá? Porque lembra... Sempre quando você pensa em trabalho, você já fica com vontade de não ir, né? De cansado e tal. Então, o trabalho geralmente é uma coisa que a gente faz por obrigação ou porque é cansativo, é pesado. Por quê? Porque vem tem associação com a escravidão, com a época da escravidão e com coisas relacionadas a isso. Quem vive do trabalho está sempre trabalhando, vamos dizer assim, né? Não tem outro jeito, tá sempre... É a pessoa que tá sempre com muito trabalho e não se sente remunerado de maneira justa, né? Porque os escravos nunca foram remunerados. E hoje a gente tem a ilusão de que é remunerado. Veja bem, eu vou explicar isso, né? Estipulam lá nos governos no mundo, não pensei que é só no Brasil, um salário base. Né? Que a gente chama no Brasil salário mínimo, salário base. Aqui em Espanha falam salário base. E esse salário base, a pessoa paga luz, água, vamos dizer assim, um aluguel e consegue comer.
vamos dizer, se alimentar. Se ela tem 2 ou 3 filhos, ela vai ter que contar com a ajuda de um governo ou a esposa também trabalhar para poder conseguir manter bem as crianças, porque senão não consegue. Isso mesmo aqui na Espanha. Principalmente se paga aluguel, não tem casa própria. E no Brasil, quando eu vivia aí, não era nada diferente. E aí você pensa, eu vivo basicamente para as coisas básicas, né? Para comer, beber e morar. Né? O trabalho me capacita apenas para comer, beber e morar. E os escravos não recebiam salário, mas eles tinham lá senzala para morar e tinham comida. Então eles tinham o básico para viver. Levavam chicotadas. A gente não leva chicotada de um jeito, mas leva de outra. Porque eu lembro quando eu estava em São Paulo que eu gastava quase 3 horas para ir pro trabalho, mais 3 horas para voltar. Gente, se isso não é ser chicoteado todos os dias, eu não sei o que é. Porque não sei a dor de uma chicotada, mas eu sei bem o que é a dor de pegar trem lotado todos os dias, como se eu tivesse comprimida numa lata de sardinha. Essa sensação eu conheço bem. E muitas vezes assediada sexualmente por os machistas que há no planeta. E em muitas ocasiões passei por situações bem difíceis nas conduções em São Paulo. Então, assim, eu sei que tanto homens como mulheres em São Paulo e nas grandes capitais sabem bem do que eu estou dizendo. Então, de uma forma ou de outra, ainda somos escravizados dentro desse sistema que a gente vive, com a ilusão de que somos remunerados. Uma porcentagem da sociedade consegue perceber isso, uma porcentagem pequena, começa a perceber que está sendo ainda escravizada e começa a tentar sair do sistema buscando alternativas. Eu me incluo nessa porcentagem de que há alguns anos na minha vida eu comecei a fazer caso disso e comecei a me buscar maneiras de viver onde eu não precisasse ser escravizada. Isso não quer dizer, gente, que eu já estou milionária, mas quer dizer que eu não me sinto na obrigação de viver dentro de um sistema podre, né, que a sociedade criou, que só faz com que a gente trabalhe e não viva, porque você vive basicamente para comer, beber, comprar um remédio, vestir e nada mais. Aquele que compra um carro quase sempre faz uma dívida para toda a vida e aí tá num trabalho às vezes que não gosta, mas eu não posso sair porque tenho ainda 40 prestações do carro zero que eu comprei. Ou eu tenho um financiamento da casa que eu comprei e tenho que pagar. Ou seja, quem tá vendo de fora pensa que ele já tem a casa, mas a casa ainda nem é dele. Se ele não pagar, ele perde pro banco. Então, gente, essas escravidões das quais eu estou falando aqui são causadas justamente por essas crenças limitantes que a gente tem. Primeiro porque a gente é criado numa sociedade que diz que tem que ser assim, que se não for assim, de outro jeito não se faz, ou não se consegue. Isso não é verdade. Há muita gente que foi buscando alternativas e conseguiu encontrar. Tá? Então é entender o significado dessa palavra trabalho, a raiz, o que trouxe até hoje, para a gente começar a buscar outras opções na vida. E eu não estou dizendo, gente, que você não tenha que prestar um serviço para ganhar a sua vida, de maneira honestamente. Todo mundo, aí é que tá, tem que trocar a palavra trabalho por prestação de serviço, porque o que você faz é prestar o teu tempo. Eu empresto o meu tempo para o dono da empresa que eu trabalho e ele me paga por isso. Prestação de serviço, você está prestando um serviço para a empresa que você trabalha, indo lá e fazendo o serviço que eles necessitam que você faça, para receber em troca o dinheiro que é uma energia da qual você precisa para pagar as suas contas para poder melhorar a tua vida. Prestação de serviço, eu presto serviço, eu vendo o meu tempo, eu não trabalho. Então essa é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a fixar na mente. Eu vou falar rapidinho de mais 3 palavras importantes que é necessário que a gente troque, tá? E depois no próximo vídeo a gente segue falando sobre essa coisa das crenças, dos paradigmas e outras coisas mais. Toda vez que você elogia alguém dizendo, essa pessoa é muito guerreiro, essa pessoa é muito lutador, ou essa pessoa é muito batalhadora, tá incutindo uma coisa na mente dessa pessoa, tá reforçando uma crença limitante nessa pessoa. Guerreiro é o que, gente? Aquele que vive da guerra. Então vai ter sempre situações de guerra na vida daquela pessoa. Se ela se sente um guerreiro, ela sempre vai ter situações de guerras para estar guerreando na vida.
Se ela se sente um lutador, o que um lutador faz, gente? Luta pra viver. Então essa pessoa vai estar sempre encontrando lutas uma atrás da outra, lutas. A vida dela ela vai estar sempre criando lutas, porque ela se sente um lutador. E se ela se sente um batalhador, ela vai estar sempre num campo de batalha, porque ela sempre vai estar criando um campo de batalha atrás do outro para ela estar batalhando. Então, observe, vamos trocar essas palavras por uma pessoa muito dedicada e esforçada, no caso de uma pessoa guerreira, né? Uma pessoa que é lutadora, no caso, é uma pessoa que tem muita convicção. Em vez de você falar, é um lutador, não, você fala assim, nossa, a pessoa é muito convicta do que faz, tem muita segurança em si mesmo, é uma pessoa forte, decidida, que tem muita determinação. Em vez de falar lutador, determinado, sabe? É melhor. O batalhador também pode ser uma pessoa muito determinada, uma pessoa séria, uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. Esse corre muito atrás dos seus objetivos, é determinado, sabe o que quer. Batalhador não. Então vamos trocar. Olha, e tirando o guerreiro não, mas lutador e batalhador termina em dor. E geralmente quando se luta, se machuca. Geralmente quando se batalha, pode se machucar ou se morrer. Quando se entra numa guerra, tanto você pode sair ferido como morto. Então, essas palavras não são nada positivas. Vamos trocar essas palavras por determinação, por convicção, por pessoa muito esforçada, pessoa que sabe o que quer, pessoa que tem metas e vai atrás, ou seja, pessoa persistente, né, que sempre chega no seu objetivo. Então, observar, tem outras cotações que a gente pode dar para essas pessoas que vai fazer com que ela se sinta elogiada, mas sem reforçar o sentido negativo que seria esses que eu falei dessas palavras, tá? Que são uma cotação que se agrega a essas palavras, o arquétipo dessas palavras, né? Qual é o arquétipo do guerreiro? Alguém que está sempre na guerra, né? Qual é o arquétipo do lutador? Alguém que está sempre no ringue lutando? Ou qual é o arquétipo do batalhador? Aquele que está sempre no campo de batalha? Será que é isso que tu quer pra tua vida? Ser um batalhador, um guerreiro? Pensa bem. Às vezes é melhor ser uma pessoa confiante, determinada, esforçada, que sabe o que quer, que sabe onde chegar, para estar confirmando mentalmente aquilo que você precisa, ou seja, trocar essas crenças por umas crenças positivas, trocar esses paradigmas, tá? Então essa foi a primeira dica desse assunto, desse tema, e no próximo a gente vai continuar falando do mesmo tema, só para que o áudio não fique muito grande, eu vou parar por aqui. Espero que cada dia vocês vão melhor, porque é assim que eu me sinto, que cada dia eu vou melhor, né? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Repitam isso para vocês. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor.